Estamos falando de economia gramática com o professor Sinué. Vamos falar dessa correlação lá no meu canal no YouTube. Alegria de receber e conversar com o professor Sinué. Gramática e economia, dá tempero? É o meu tema já já. Bom, Sinué, é um prazer estar recebendo você aqui e nós temos aí já 3 episódios, nesse quarto. Eu queria falar um pouquinho, falar muito do economês, né? Você que é professor de português, como é que você vê esse economês? Você acha que nós temos uma linguagem muito complicada mesmo? Assustadora. Relaciona-se com juridiquês, né? Né? Esses julgamentos, como foi do ex-presidente Lula, que o cara faz subterfúgios, né, para dar um voto de sim ou não, fala bastante no jurídico, até me assusta, né? Como foi aquela do Joaquim Barbosa, não fique com chicanas, né? Eu fui procurar o que era chicana, como o Brasil inteiro que se interessou, na época, todo mundo reverenciando Joaquim Barbosa. Colocaram até para presidente, lembra? Você lembra muito bem. Lembro, sim. E na economia, eu sempre pulei, não vou mentir para você, ao ler. Aliás, eu era um cara que só lia futebol, sabe? Sim. E de 2007 para cá, 2008, eu comecei a ler jornal ao domingo e tentar ler outras coisas. A política, ela já é assustadora, né? As coisas que você tem que ler de diversos, né, segmentos. A economia parece assustadora. E a gente, quando tem um dinheirinho que eu nunca tive, que sobrou, você fica se perguntando onde investir. Então você vai perguntar. Eu sempre te admirei porque você sempre facilitou esse economês. Assim, com um dos meus ídolos também, Joelmir Betting, inclusive grande palmeirense, né? Então eu comecei a vê-lo pelo futebol e pela economia. Como é que era aquela que ele terminava? Essa para você pensar na cama, né? Uma coisa assim, você sabe melhor que eu. Nessa linha. E você facilitou, Café, porque todo mundo quer saber, quem tem, o que fazer. É dólar, Café, você deve responder isso todo dia. Né? É terreno, é carro. Eu encontro muitas senhoras em supermercados, às vezes vem. Outro dia me ligou uma pessoa, estava lá em casa, olha, nós estamos aqui, posso falar com você um pouco? Posso? Não, aqui tem comprando um imóvel e a pessoa quer comprar o meu, mas eu já falei para minha filha que não é para vender, o que você vai fazer? Fora do contexto, né? Eu nem conheço a pessoa, não sei o nome dela, né? Mas esse lance do descomplicar a economia. Mas, por exemplo, se você ouve algo assim, os juros, a taxa de juros subiu para controlar a inflação, o que vem na tua mente? A taxa de juros subiu para controlar a inflação? Então... Olha, te coringuei agora. Não, é interessante. O Banco Central está aumentando a taxa de juros, há um medo mundial em relação à inflação e recessão. Você já tem aquela ojeriza, aquele medo com o banco. E essas palavras, inflação e banco, né, são uma coisa complicada. Por exemplo, o real escondeu o dólar que tinha o valor para baixo do tapete e hoje saiu a sujeira atualmente, ou o real deu certo? Então eu fico pensando nisso e falo, só o Café vai responder essa pergunta, né? Porque quando o real estreou, o real até valia mais que o dólar, né? Então... Eu vou ler isso e ao mesmo tempo falo assim, vai subir tudo. É o que eu penso na hora. Gasolina é o parâmetro. Hoje você tem um cara vendendo, com todo respeito, hein? Mas vendendo pera na feira, ele fala, é em dólar. Então eu falo, que moeda está nesse país, pô? Então, o objetivamente... pão, o trigo é dólar. É que aí que vem esse olhar de nós, economistas, para essas expressões, né? Porque você tem que entender que quem está te ouvindo nem sempre vai traçar uma relação de causa e efeito. Então, vamos lá. Por que o juro é importante, né? Ele foi introduzido por John Keynes. Não sei se você já leu alguma coisa de Keynes. Não. Keynes foi o sujeito que transformou a economia na macroeconomia. Nós tínhamos uma visão liberal, a crítica mais contundente foi de Marx, uma prosperidade enorme nos anos de 1920 e todo mundo faturando muito. É uma época de prosperidade. Só que as coisas tiveram um valor, vamos dizer, artificial. Todo mundo queria comprar terra, todo mundo queria comprar ações. Tipo plano cruzado ou nada a ver? Não, nada a ver. Tipo subprime americano, tipo a bolha da internet em 1998. Certo. Compra de promessas. Certo.
E aí aquele negócio, prosperidade, estou com dinheiro, eu compro o teu imóvel, eu revendo, eu compro ações, e aí em algum momento alguém falou, tem que entregar isso. Essa supervalorização criou uma liquidez artificial. A pandemia trouxe um aproveitamento. Alguma assim. E aí tem a crise de 29. Com a crise de 29, se coloca em xeque a tal da mão invisível, que fala, não, peraí, você está aí com desemprego, é só baixar o salário nominal, o salário das pessoas, eles vão estar empregados. Se os produtos estão sobrando, baixa o preço que ele se equilibra. Né? A mão invisível, de Adam Smith e tal. O laissez-faire, laissez-passer, né? deixa fazer, deixa o mercado se ajustar. Passa um ano, dois, um tremendo de um desemprego e não acontecia. E aí tinha uns estudos que o Keynes tinha feito, falou, olha, tem que ter uma intervenção pública. Né? O Estado tem um papel importante. E aí ele cria um conceito macroeconômico de monitoramento da economia a partir de algumas variáveis. Né? E ele trouxe o que nós chamamos hoje da moderna economia. Só que foi o quê? Uma intervenção exagerada. Depois que passa esse período, e os estudos deles contribuíram para o New Deal e né, a nova ordem e tudo mais, as economias se reposicionam, aí aos poucos começa a questionar esse excesso de intervenção, porque os estados começaram a ficar muito inchados. Aí vem, com Margaret Thatcher, a retomada do liberalismo. E se dá o nome de novo liberalismo, daí o neoliberalismo. Tem o consenso de Washington no final dos anos 80, e preconizando que as economias, se quiserem crescer, se desenvolver, tem que ter menos participação do Estado. E aí vem a discussão que perdura até hoje, que é um Estado mais interventor ou mais regulador. Né? O liberal Paulo Guedes adora falar, e eu concordo com ele, ó, menos Estado, vamos privatizar. O não liberal e o estatista o PT, Lula, já falam, não, é o Estado maior. Então, é óbvio, se você falou da pandemia, se não tivesse essa intervenção pública e fosse só a visão liberal, não funcionaria, né? Porque a ajuda que o Estado trouxe, inclusive criando endividamento, criou o desequilíbrio, a inflação nasce forte por causa do desequilíbrio. Pensa bem, você fica em casa, eu fico em casa, nós não produzimos. Meia dúzia de empresas produz. O Estado injeta dinheiro, você aumenta a liquidez. Eu tenho dinheiro, mas não tenho produto. Eu vou e compro, você compra, nós disputamos pelo produto, o preço sobe. E aí o desequilíbrio se instala. Então é isso. Então por que os juros têm a ver com isso? Ao aumentar a taxa de juros, eu tento tirar o dinheiro da economia. Você que é rentista, guarda. Eu que estou deficitário, não compro porque o juro está caro, eu adio o meu consumo. Resumo da Parece ópera. aquela coisa, vamos fazer um monte de dinheiro e sair distribuindo, né? E aí você enxuga a liquidez. Ué, o plano Collor, o que ela fez? Confiscou o dinheiro, e a lógica era correta. Né? A Cardoso de Mello, a Zélia, ela raciocinou corretamente. Ó, se eu tirar dinheiro de circulação... Você concorda com ela? Não, a medida foi muito pesada. Muito pesada. Não podia confiscar poupança. Houve suicídios. Porque a lógica é, se a liquidez gera inflação, a não liquidez segura a inflação. E quando ele falou que tinha só um tiro, ele quis dar esse tiro. Mas aí você não pode mexer com a poupança popular, gerar a desconfiança do sistema. Você falou do crack de 29. Não sei se você conhece um poema interessante do Oswald de Andrade, que é dos 100 anos agora, Semana de Arte Moderna, o verbo cracar. Ele pegou o crack e fez um verbo. Eu empobreço de repente... Tu enriqueces por minha causa, ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata, vós escafedeis a massa, eles não chegam a acordo. Sê pirata, sê de trouxas. Olha só, tá vendo como tem a relação? E quando você tenta entender uma expressão e olhando à luz da interpretação de texto, o que esse estudante tem que fazer para poder aprofundar, e a economia não seria diferente. Eu acho que esse lance de bolsa, criptomoedas, fizeram com que esses alunos fossem estudar mais que os professores, né? E saber que dinheiro, moeda, vil metal, nome que se der, rico, abastado, faz com que eles pensem muito em dinheiro, né? Eu acho até que é difícil não pensar, mas o problema é que muitas vezes essa interpretação, por exemplo, esses is de janeiro a março, a maio, nos incomodam, né? Parece que é uma coisa que só cabe ao café eu entender, IGPM, Selic, sei lá o quê, o carro, né? Uhum. Por que o carro é a partir de? Aí você vai lá e começa. Posso pintar também por 3 mil, posso não sei o quê. Eu lembro do tempo que falava de tapete, lembra disso? Não era nem o, como é que é, o
airbag. Era tapete, eu deixo o tapete e pago o IPVA, aquelas negociações, né? Mas eu vejo que na economia eu acho uma grande dificuldade. Eu admiro você desmistificar porque é complicado. E vai nascer uma parceria, vamos fazer uma palestra juntos, ele vai indagar e nós vamos trabalhar. Se não foi uma alegria recebê-lo, eu queria já há algum tempo ter essa conversa contigo e queremos aí, naturalmente, deixar suas redes sociais para quem quiser acessar o seu conteúdo, também as suas obras. Claro. Eu estou no Facebook como Sinuê Preto, que é meu sobrenome, Preto, né? E no Instagram é Professor Sinuê. Prof. Sinuê, acho que é, né? Prof. Sinuê. A gente sempre confunde aí, mas é @Prof. Sinuê. E eu tenho uma página também, Professor Sinuê, no Facebook. Tá? Lá eu posto dicas de gramática, fotos que eu vejo por aí, né? Me ligam perguntando algumas coisas, como devem perguntar para você quase toda hora. E os lugares que nós vamos, né, meu caro Cafeu, querem que nós demos consultoria, né? Eu brinco que você não vai a um churrasco e fala pro médico, eu mordi a carne, doeu aqui, você dá uma olhada nesse molar mesmo. Então, é verdade. Mas é um prazer, é um prazer quando você sabe principalmente responder. E eu acho que o grande lance é o reconhecimento da tua profissão. Eu, por exemplo, no interior, quando me chamam de economista, eu fico orgulhoso, porque encontrar um médico é tranquilo, um dentista, mas um economista não é fácil. E falar de um professor é sempre um prenome importante, ou um nome nesse caso, importante, um orgulho. Vira o nosso sobrenome, inclusive. Certo. Professor Sinuê, prazer recebê-lo. Teremos novidades no futuro, uma palestra Economia e Gramática, Economia e Português, hein? Quem sabe? Nascendo aqui uma parceria. Um abraço para vocês, a gente se encontra no próximo. Até lá.